O programa Uma Vida com Deus apresenta seu instante de meditação. Meu servo, fui eu quem te chamei para anunciar minha palavra, falar de mim aos perdidos e carentes, aos incrédulos e aos crentes. Fala o que eu te ordenar. Glórias a Deus. Meu amado e meu querido irmão, ouvinte do programa Uma Vida com Deus, é chegado o momento em que nós devemos meditar na gloriosa Palavra de Deus. E como eu disse há pouco, nós estaríamos nessa tarde falando, ensinando sobre o que é um verdadeiro avivamento. Para tanto, eu quero pedir a sua licença e com a sua permissão, convidá-lo para um texto bíblico no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17, que lemos nesta tarde para nossa alegria e meditação para conhecermos o que é um avivamento, o que é um verdadeiro avivamento. Então vamos lá, Joel capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 17 e capítulo 2 do verso 12, eu disse o verso 17, mas é do verso 12 até o verso 17, que diz assim, o texto sagrado: ainda assim, agora mesmo diz, quem? O Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Amém e amém. Para a glória de Deus Pai, temos lido esses textos da Bíblia Sagrada. Querido e amado irmão, ouvinte do programa Uma Vida com Deus, aperta-me muito o coração quando eu leio esse texto sagrado, porque eu vejo uma real verdade nesse texto sagrado com os tempos odiernos, com os dias em que vivemos. Portanto, quando dizemos que queremos um avivamento, ou melhor, o que necessitamos, que é um verdadeiro avivamento, eu pediria e perguntaria para você, querido ouvinte, o que a nossa igreja, o que as nossas igrejas ganhariam com um avivamento? O que se vê com frequência é que tem se confundido o que realmente é um avivamento. Muitas vezes, querido e amado ouvinte, chamam-se de avivamento aqueles eventos carregados de emocionalismos, de entusiasmos,
Porém, o que a igreja hoje carece é de um verdadeiro avivamento. Mas, pastor Rubem, então explique-nos, à luz da palavra de Deus, o que é um verdadeiro avivamento. Eu vou explicar-lhes. Aguardem-me, vocês não vão perder por esperar. Aliás, a audiência está subindo muito. Glória a Deus, o povo está interessado. Graças a Deus por isso. Pois bem, eu vou começar dizendo para você que o verdadeiro avivamento passa a ser um tempo na nossa vida cristã de reflexão. Comece por aqui. Muitas vezes, querido, eu não vou forçar um pouco a voz, que ela está bem inflamada. Tomei até um cataflã ali para poder fazer o programa hoje. Muitas vezes pensamos que os avivamentos são ocasiões em que Deus intervém sem que façamos a nossa parte que nos corresponda. No entanto, querido ouvinte do programa Uma Vida com Deus, os avivamentos são momentos que começam com uma análise pessoal da vida espiritual do cristão, do seu caráter, da sua personalidade. É um momento em que, esquecendo-se como encontram os outros, procuramos conhecer profundamente quem somos nós. Pastor, uma ilustração. Eu vou fazer uma ilustração aqui só para você entender bem aonde nós queremos chegar. Nas aulas de biologia, ou melhor, de botânica, nas universidades, escute bem isso, é comum se fazer alguns experimentos, alguns trabalhos científicos, até para estudar as reações das plantas quando lhes faltam alguns determinados minerais. Os professores com os alunos na universidade, eles normalmente tomam lá, principalmente nas aulas de botânica, uma planta e colocam ali todos os minerais que são necessários para o crescimento daquela planta e ela se tornar uma planta sadia. Depois eles pegam ali uma outra planta e colocam ali todos os minerais, exceto alguns deles. Pega todos os minerais que são necessários, aí tira alguns e põe naquela planta, só para ver nos experimentos a reação que aquela planta vai ter, se vai vir sadia ou se não vai vir sadia. Depois eles pegam também uma outra planta e colocam um outro mineral, e assim eles vão fazendo sucessivamente alguns experimentos e estudando os efeitos que vai produzir naquela planta a falta daquele determinado mineral necessário para as plantas. Logo, a ausência de um mineral pode ocorrer, isso naturalmente, que algumas plantas, as suas folhas fiquem amareladas. Outras, a falta de outro mineral pode ocorrer, inclusive, que a planta não desenvolva na sua totalidade. A falta de um outro mineral faz com que, inclusive, aquela planta ela não venha dar fruto. E por aí vai. O que nós entendemos com esses experimentos em aulas de botânica? O que os professores, os alunos, os estudiosos tentam descobrir nesses experimentos que eles fazem com as plantas? Da mesma maneira, acontece na vida espiritual de um cristão. É preciso, querido irmão e amigo ouvinte, é preciso examinar-se cuidadosamente para ver quais são as causas das falhas que podemos ter. Eu não vou falar aqui hoje para te agradar o ego. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu fale a você. E como Deus te ama, segura aí, não sai daí não. Eu estou te pedindo, segura aí, fica aí que você vai conhecer hoje o verdadeiro avivamento, como ele ocorre, como ele é produzido na nossa vida. Primeiro eu estou falando que é um tempo de reflexão, tá? Então, examine-se cuidadosamente, faça um exame de reflexão, e eu diria um pouco mais profundo, de introspecção, para você analisar quais são as falhas, quais são, melhor, as causas que têm lhe trazido falhas espirituais na vida. Existem, queridos, alguns pacientes internados. Eu moro aqui numa cidade que tem a grande Unesp, a grande faculdade de medicina, e existem alguns pacientes internados em hospitais, normalmente aqui na Unesp, vítimas, por exemplo, com a sensação de dor de cabeça. E os médicos, queridos, para descobrir a causa dessas dores, logo
de bate-pronto assim, os médicos examinando a grosso modo pelos sintomas que as pessoas dizem ter, os médicos pedem que se faça um eletroencefalograma, justamente para saber se existe alguma lesão cerebral. Os outros médicos pedem que se faça um exame de eletrocardiograma, justamente para saber se existe algum problema do coração ou no coração. Alguns pedem, inclusive, e na grande maioria os médicos mesmos, eles já medem a pressão arterial para saber se está normal. É justamente isto. Alguns pedem, inclusive, exames de sangue para diagnosticar se o paciente tem diabetes, anemia ou alguma outra infecção. E normalmente, querido, sabemos todos que os médicos pedem uma bateria de exames. Alguns deles pedem assim quase que todos os tipos de exame. Pede exame do coração, do pulmão, do estômago, do fígado, dos rins e por aí vai. Justamente, querido ouvinte, para diagnosticar, ou melhor, tentar diagnosticar alguma falha no organismo das pessoas, ou da pessoa, ou do paciente. E a razão é bem simples. Todo um tratamento inicia-se com a identificação da causa da dor. É isso que você acabou de ouvir aí. Todo tratamento, ele inicia, melhor dizendo, com a identificação da causa. Não pense você que não é exatamente isso, porque é. Por essa razão, foi que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos de Corinto, lá na sua primeira epístola, capítulo 11, versículo 28, dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E o versículo 31, ele diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Foi por esta razão que Paulo escreveu isso aos irmãos de Corinto. Pois bem, querido, é exatamente o que ocorre conosco. Nunca achamos que existem em nós falhas. Nunca achamos que existem em nós faltas que precisam ser diagnosticadas. Estou falando a mentira ou não? Estou falando a verdade. Eu disse mais uma vez, repito, sempre achamos que não existem em nós falhas. Sempre achamos que não existem em nós faltas que precisam ser corrigidas, que precisam ser diagnosticadas. E muitas vezes queremos um avivamento, porém não queremos saber qual o mal que está na nossa vida, que vem impedindo o verdadeiro avivamento de Deus ocorrer na nossa vida. E além disso, querido irmão e amigo ouvinte, muitas vezes, temos a ideia errada de que estamos tão bem que não há nada a corrigir em nós. Segura aí o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta tarde. Vou repetir o que eu disse há pouco. Muitas vezes temos a ideia errada de que estamos tão bem que não há nada em nós a corrigir. E notadamente, nós apontamos o dedão indicador para os outros, porque os outros é que estão mal. E ainda digo, não eu. Aponto o dedão de novo, dizendo os outros é que necessitam de tratamento, não eu. Não é mais ou menos por aí? Pois bem, segura aí que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa tarde. O que encontraríamos em nós então, pastor Rubem, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos? Eu cataloguei aqui algumas ideias. Sabe que eu penso que nós iríamos encontrar em nós? Estou me incluindo, porque eu quero que o Espírito Santo de Deus também esteja falando comigo, através da sua gloriosa palavra. Sabe o que nós iríamos encontrar se nós cuidadosamente examinássemos a nós mesmos, como disse Paulo, examinai, pois o homem a si mesmo? Primeiro, no nosso caráter. Vou começar pelo nosso caráter. Provavelmente que nós somos violentos. Estou mentindo? Provavelmente que nós somos ásperos. Estou mentindo? Provavelmente que nós somos iracundos, ofensivos, intransigentes, injustos e críticos por demais. Eu menti em alguma colocação aqui, meu querido ouvinte? Provavelmente no nosso caráter nós vamos encontrar que somos violentos, e nós somos. Não mexa conosco. Áspero, com aquelas pessoas que queremos ser dóceis, misericórdia, somos até demais. Mas com aquelas pessoas que nós não queremos ser dóceis, nós somos ásperos. Nós sabemos ferir, nós sabemos magoar, nós sabemos entristecer. E sem contar que somos iracundos. Se não nos der uma oportunidade,
a gente se fecha, a gente fica murmurando, a gente fica iracundo, fica lá todo pra dentro, introspectivo, ofensivos. E olha, isso é tão sério que depois queremos dobrar o joelho. Jesus, aviva a tua igreja, começa por mim. Como? Se nós examinarmos a nós mesmos de forma bem cuidadosa, nós vamos encontrar tudo isso. E por sermos assim, queridos, por sermos assim, o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa tarde dizendo o seguinte: necessitamos mudar. Necessitamos mudar. Mudar o quê, pastor Rubem? Olha, as nossas violências precisam ser mudadas por mansidão. É isso que você acabou de ouvir. As nossas asperezas, elas precisam ser mudadas por amabilidade. As nossas iras, elas precisam ser mudadas por gentilezas. As nossas ofensas, elas precisam ser mudadas por reconciliação. As nossas intransigências, elas precisam ser mudadas por harmonia. As nossas injustiças, elas precisam ser mudadas por compaixão. E as nossas críticas, elas precisam ser mudadas por consideração. Respeitar a cada um como ele é, na verdade, como Deus assim o chamou. Louvado seja o nome do Senhor. E digo mais, que nenhum avivamento virá à nossa vida, a menos que tenhamos a intenção de fazer as mudanças que nós acabamos de citar aqui nesta tarde abençoada por Deus. Isso no nosso caráter. E é nas nossas atitudes, pastor Rubem. Se nós examinássemos a nós mesmos cuidadosamente, o que iríamos encontrar nas nossas atitudes? Primeiro, eu sou indiferente aos trabalhos da igreja, ou seja, às coisas de Deus. Não faço nada, não pretendo fazer nada e critico aquele que está fazendo. Tô vendo aí a Bruninha, tô vendo aí esses outros irmãos aí divulgando, que palhaçada, puxa-saquismo, e que não sei o quê, e não sei o quê. Essas suas indiferenças precisam ser mudadas em relação à igreja, aos servos do Senhor e às coisas para Deus. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor está aqui nesta tarde abençoada, falando ao meu e ao seu coração. Quantos de nós estamos dizendo, não tenho espírito de colaboração, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo e nem talento, inclusive. Eu não coloco meu dinheiro na obra de Deus. Para que essa palhaçada? E ainda pré-julga para encher bolso de pastor, para ele andar de avião, para ele ficar em hotel e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ainda pré-julga. Essas atitudes precisam ser mudadas. Quais outras, pastor Rubem? Poderemos até dizer, então, eu necessito que o Senhor me coloque um espírito de interesse para que as minhas atitudes sejam distintas. Isso é presunção. Querer obrigar Deus a mudar você quando você precisa se mudar. Querer dizer a Deus o que é que ele tem que fazer quando você sabe o que é que você precisa fazer. O verdadeiro nascimento. Te falta sim nascer de novo, porque aquele que nasce de novo, ele tem uma atitude totalmente mudada pelo Espírito Santo do Senhor. E na vida espiritual, pastor Rubens, se nós examinássemos a nós mesmos de forma cuidadosa, o que eu iria encontrar na minha vida espiritual? Talvez que necessitássemos mais de oração. Porque, na verdade, temos orado pouco, ou diria quase nada, né? Quase nada. Louvei a Deus porque estamos numa semana de oração. Nosso templo, na nossa igreja, na semana da ceia do Senhor, a semana que antecede a ceia do Senhor, nós tiramos uma semana de oração. Sem contar que os nossos cultos se iniciam com oração, no mínimo meia hora de oração. Normalmente eu estou lá com 1 hora de oração. Mas os irmãos vão chegando meia hora antes, outros 15 minutos... Outros chegam até um pouquinho fora da oração, mas chega e dobra o joelho e vai orar um pouquinho, buscando a bênção do Senhor. Mas nessa semana nós não fazemos culto. Essa semana é oração. Oração, oração, oração. Eu quero avivamento espiritual, mas eu não quero orar. E avivamento espiritual começa com a vida de oração. Muitos estão orando pouco, ou diria quase nada. Se fizéssemos o exame, talvez necessitemos assistir mais aos cultos. Pois às vezes, queridos, nós nos envolvemos com outras tarefas na igreja, inclusive, que nos impede de oferecer o nosso culto a Deus. E aqui eu chamo a atenção daqueles irmãos que atenciosamente atendem a porta, a recepção, o departamento de relações públicas, os músicos,
os regentes que ficam ali muito atentos qual o hino que vão escolher. Essas coisas devem ter sido feitas antes mesmo de iniciar o culto, para que durante o culto não percamos o nosso envolvimento com as coisas espirituais que Deus está realizando durante o culto para a glória dele. Talvez necessitemos, se examinássemos cuidadosamente, de ler mais a palavra de Deus. Nós estamos vendo, inclusive, queridos, que os cultos se tornaram cultos só de cantorias. Só cântico, e é pedido em cima de pedido em cima de pedido. Eu quero louvar, quero cantar, quero louvar. E a palavra de Deus, quando falta 5 minutinhos para terminar o culto, vamos ouvir a poderosa palavra de Deus, quando não se tem mais tempo para nada. Quando o povo começa a se levantar, sair, porque o ônibus vai passar e se ele perder aquele ônibus, ele não chega em casa. Talvez necessitemos que a igreja interceda por nós. Aqui eu abro um parênteses. Com essas pessoas que têm um problema na família, uma doença, um câncer, um aidético na família, uma pessoa que precisa sofrer uma transformação pelo Senhor, e nós ficamos escondendo da igreja, não temos a coragem de clamar à igreja que ore em nosso favor, e ficamos escondendo a despeito que ninguém pode saber. Afinal, somos ou não somos a família de Deus? E eu sei de grandes famílias, porque são portentosas, porque tem dinheiro, porque tem capacidade de gastar com os médicos, gastarem nos melhores hospitais. Aí não fala para a igreja não pode saber que esse filho, que esse neto, que esse genro, que esta nora está com câncer na cabeça, está com câncer no pulmão, está com câncer não sei aonde, que esse filho, essa filha se tornou homossexual e não quer pedir oração à igreja, que a igreja, como noiva do Cordeiro, quando ela clama, o Senhor responde. Talvez necessitamos que a igreja interceda por nós, que a igreja levante um clamor por nossa família, que a igreja ore em nosso favor. Se procurarmos na forma espiritual, na nossa vida espiritual, cuidadosamente, com critérios, nós vamos também verificar o seguinte, que estamos fazendo coisas más, ou até mesmo assistindo a lugares que não convém. Querido ouvinte, deixa eu falar aqui muito fortemente que o Espírito Santo de Deus está mandando falar. O crente que vai numa balada, que vai num cinema, que vai numa boate, que vai numa danceteria, que vai num salão de baile, que vai num cabaré, num bar, no antro de prostituição, ele precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Talvez estamos fazendo coisas más. O crente que abre a TV e assiste num canal fechado uma cena de sexo explícito, ou entra na internet para ficar navegando em sites pornográficos, ele precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, porque isso chama-se verdadeiro avivamento. Por isso que eu disse que o verdadeiro avivamento começa com uma reflexão. Precisamos examinar a nós mesmos para podermos dizer que estamos vivendo uma vida com Deus. Segundo aspecto a considerar aqui, além de ser uma reflexão, o verdadeiro é um tempo de conversão. Segura aí. Querido, a conversão denota pelo menos 2 coisas importantíssimas. A primeira, que eu julgo como importantíssima aqui, é o abandono de tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que é mal, e você sabe o que é mal. Segundo, é um rendimento total a Deus, porque Ele, Deus, é o Senhor da nossa vida. Então, o verdadeiro avivamento é um tempo de conversão. Conversão é convergir, é vir para o Senhor. Aleluia! É abandonar tudo aquilo que é mal e render-se totalmente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, quando nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17, está escrito: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Outro exemplo, o filho pródigo, que eu cito muito nas nossas pregações, de Lucas 15,
ele não só abandonou os porcos que estava apacentando e desejando comer as comidas dos porcos, como ele voltou para a casa do seu pai. Ele voltou, sim, para a casa do pai. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Quando Paulo escreve na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9, olha o que ele diz aqui: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando um pouquinho em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10, assim está escrito: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo. De tudo o que, pastor Rubem? Diz aqui Paulo aos Colossenses: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Verso 9: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E o verso 10 ele fecha com chave de ouro dizendo o seguinte: e vos vestistes do novo, o novo homem, aleluia, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vistamo-nos conforme aquela imagem que Deus nos criou lá atrás, antes do homem cair, o homem no estado da inocência, o homem justificado por Deus. Aleluia. Portanto, querido ouvinte, o verdadeiro avivamento é esse tempo de conversão para com Deus. Deve-se notar, querido ouvinte, que na Bíblia todos os avivamentos mencionados foram acompanhados por conversão. Sim, por exemplo, a cidade de Nínive, ela ouviu o evangelho de Jonas e se converteu. E, portanto, Deus não permitiu que ela fosse destruída. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versos 37, 38, 40, 41... quase 3.000 almas, com a pregação de Pedro, quando escutavam Pedro dizendo: arrependei-vos, credes no evangelho. Quase 3.000 almas que escutavam a Pedro se converteram. Foi por isso que Deus disse por meio do profeta Joel, que nós lemos aqui no capítulo 2 e versículo 12, dizendo o seguinte: o Senhor, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Portanto, o verdadeiro avivamento é um tempo em que se converte ao Senhor. Essa história de estar nas igrejas não convertidos não voltou-se para Deus e, portanto, não existe, não se pode dizer em avivamento. Terceiro e último ponto a considerar aqui nesta tarde abençoada: o verdadeiro avivamento é um tempo de humilhação. Um dos grandes, querido ouvinte, um dos grandes obstáculos de um avivamento é a falta de humilhação diante de Deus e diante, pasme, dos nossos irmãos. Isso é sério que eu estou dizendo. Esse é um dos grandes obstáculos de um avivamento. A falta de nos humilharmos diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Se eu não me humilho diante de um irmão meu, porque a Bíblia manda a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Se eu não consigo enxergar meu irmão superior a mim, portanto eu não tenho ainda esse dom, eu ainda não me converti, eu preciso me converter ao Senhor. Porque Jesus mesmo, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele diz: eu fiz para que vós façais. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Enquanto eu estiver me vendo maior, superior ao meu irmão, eu não posso dizer que eu nasci de novo. Eu não posso dizer que eu estou vivendo um avivamento. E se eu não me humilho, eu não mostro e não demonstro a minha humildade perante o meu irmão, que dirá o meu Deus? Que dirá o meu Deus? Querido irmão e amigo ouvinte, já próximo a finalizar aqui a nossa prédica, infelizmente, para muitos, é difícil dizer ao seu irmão: perdoa-me, eu sei que eu te ofendi. Estou falando a verdade ou não? Observe, querido ouvinte,
o que Jesus falou do fariseu e do publicano que oravam juntos. Vamos para a Bíblia. Vai comigo no Evangelho de Lucas, por gentileza, capítulo 18, versículos 9 até o versículo 14. Esses dois aqui, o fariseu e o publicano, quando eles oravam juntos no templo. Escutem a oração destes que Jesus falou aqui. Versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dizia Jesus: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E ele começa a catalogar: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. E esta era a oração do fariseu. Já o publicano, verso 13, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse aqui no versículo 14: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por quê? Jesus explica: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O fariseu, ele dava graças a Deus pelo bom que pensava que era. Já o publicano dizia a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E veja, querido, que Jesus disse aqui ao concluir a sua parábola: este voltou justificado, este voltou perdoado, este voltou abençoado, porque se humilhou. Os que se humilham perante o Senhor, Deus o exalta. No capítulo 2 do livro do profeta Joel, se exorta a humilhação de diferentes maneiras. E, por exemplo, eu começo citando aqui: por meio de um chamado à conversão com todo o coração, disse o Senhor aqui. Convertei-vos a mim, verso 12, de todo o vosso coração. Com que mais, pastor Rubem? Está escrito: com jejuns. Com que mais? Com choro. Com que mais? Com pranto. Verso 13, rasgando o coração, rasgai o vosso coração. Verso 13 ainda: convertendo-se ao Senhor, congregando o povo. Verso 16. Verso 16 ainda: santificando a congregação. Como, pastor Rubem? Ajuntando-os e congregando naquela congregação para se converter ao Senhor. Quem? Verso 16. Os anciãos, os filhinhos, os que mamam, os noivos, certo? E no versículo 17, fazendo isso por meio de intercessão, com lágrimas e oração dos ministros do Senhor. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor. Se um obreiro não chora, se um obreiro não derrama suas lágrimas pelo povo e com o povo, com a congregação e pela congregação, não haverá fatalmente o verdadeiro avivamento que tanto se espera. Para resumir, querido ouvinte, e orarmos nesse momento, quando se fala de avivamento, se fala de 3 coisas importantes na vida do cristão. Primeiro, reflexão. Segundo, conversão. Terceiro, humilhação. Não existindo essas 3 experiências, queridos e amados irmãos e ouvintes, não se pode falar em avivamento. Pergunta que não quer calar para orarmos agora: temos tido estas experiências? Se não temos tido, hoje o Senhor nos dá a grande oportunidade de tê-las. Reflita, converta-se e humilhe-se perante o Deus Todo-Poderoso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e comigo ore a oração da fé. Uma vida com Deus e o momento da oração. Atende, ó Senhor, a minha oração e ouve as minhas súplicas. Responde-me, ó Deus, tão justo e fiel. Não entre em juízo comigo.
Grandioso Deus e querido Pai que estás nos céus, glorificado e exaltado seja para todo sempre o nome excelso, grandioso, glorioso, tremendo e maravilhoso do nosso grandioso Deus. Paizinho querido, aqui estamos mais uma vez te rendendo graças pela grande oportunidade que estamos tendo de poder estarmos em uma grande família, numa grande audiência, Senhor, proclamando a Tua palavra. E é ela, Senhor, o martelo que na verdade esmiuça a penha, ela na verdade que transforma vidas, ela que na verdade, Senhor, transforma corações e fazem aceitar as vontades com resignação à vontade do Senhor. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi falada a nós nessa tarde. Ajuda-nos a aplicá-la, a vivermos a Tua palavra com fé, a vivermos a Tua palavra com essa experiência que ela mesma nos motiva. Senhor, portanto, cada crente que recebeu a Tua palavra tenha estado num momento de reflexão, verificando a sua vida, examinando a sua vida, não a dos outros, mas a sua própria, e verificando se realmente tem se convertido ao Senhor. Se não tem se convertido, que passe a se converter ainda nesta tarde abençoada. E este que está também recebendo a Tua palavra, Senhor, e se converteu, mas ainda não se humilhou perante o Senhor e os seus irmãos, precisa passar por esse processo para ser semelhante a Cristo, imitador de Cristo. Meu grande Deus, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela minha família, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelos pastores, pelos obreiros que estão conosco nesta tarde. Senhor, ajuda-nos a sermos pregadores da Tua palavra, mas a Tua palavra santa como é, a Tua palavra sem rodeios, sem firulas, meu Senhor, a Tua palavra que penetra como espada de dois gumes e vai à divisão da alma e do espírito. Grandioso Deus, eu oro como eu prometi nesta tarde, queríamos orar por crises financeiras. Senhor, olha para o Brasil, olha para as famílias, olha para esse lar, Senhor, que está enfrentando esta crise. Senhor, soluciona, abra as portas, resolve estas causas para a glória do Teu santo e bendito nome. Eu peço também a cura das enfermidades, a solução dos problemas, a paz nesse casamento, a harmonia nesse lar, a bênção do Senhor na igreja, a bênção que enrica e não acrescenta dores. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e que reina por toda a eternidade, hoje e para todo sempre. Amém e amém, meu Salvador Jesus Cristo Redentor.